Como eu juntei mais de 100 mil reais na Bolsa de Valores com 26 anos. Meu nome é João Pedro Souza e antes de qualquer coisa, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar um pouco sobre os meus erros e acertos com o dinheiro, os meus erros e acertos na Bolsa de Valores. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve nesse canal para apoiar o nosso crescimento e deixa o seu like para que esse vídeo seja mais recomendado aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 18 anos de idade, só que eu ainda não sabia o que era Bolsa de Valores e eu ainda não tinha nem educação financeira. E eu fui começar a investir na Bolsa de Valores somente no ano de 2020. Eu tinha por volta ali de 21, 22 anos de idade. Só que antes de falar sobre a minha trajetória na Bolsa de Valores, eu preciso te dizer quais foram os principais erros que eu cometi até mesmo antes de entrar na Bolsa de Valores. E eu posso listar aqui como o primeiro erro que eu cometi foi o mais famoso de todos: emprestar dinheiro para familiares. Eu tenho certeza que alguém aí já emprestou dinheiro para familiar. Se você emprestou, comenta aqui abaixo, mas só vale comentar também se a pessoa não te pagou, porque se ela te devolver o dinheiro, então não tem problema. Mas o que aconteceu comigo foi que eu tinha acabado de começar a trabalhar e um familiar chegou para mim e pediu R$ 1.000 emprestados. Na época eu era um tanto quanto inocente e acabei emprestando esse dinheiro. E o que aconteceu foi que esse dinheiro demorou a voltar para mim, demorou cerca de 4 anos e não voltou inteiro. Ainda faltou cerca de R$ 300. Então eu considero que esse foi o meu primeiro erro com dinheiro e é o erro que a maioria das pessoas cometem. O segundo erro que eu cometi, eu tenho certeza que também alguém aí já cometeu, foi emprestar o cartão de crédito para algum conhecido ou para algum amigo. Infelizmente eu também já cometi esse erro e o que aconteceu? A pessoa pagou as primeiras parcelas e depois não pagou mais nada e eu fiquei no prejuízo. Então, se você tem algum colega, algum amigo, conhecido ou até mesmo familiar que te pediu dinheiro emprestado ou que te pediu o cartão de crédito, desconfie, porque provavelmente você não vai ter esse dinheiro de volta. Então, se você quiser emprestar, já saiba dos riscos que você está correndo. Mas o terceiro erro e principal erro que eu cometi, e que esse sim doeu bastante no meu bolso, foi colocar dinheiro em pirâmide. Na verdade, quando isso aconteceu comigo lá no ano de 2019, um ano antes de eu entrar na Bolsa de Valores, eu não sabia muito bem o que era pirâmide. Então chegou até mim uma pessoa do meu trabalho e que propôs que eu entrasse numa empresa e que ela multiplicaria o meu capital, porque a empresa minerava Bitcoin e ela tinha mineradoras no Paraguai, porque lá a energia era mais barata, então as mineradoras conseguiam ficar trabalhando 24 horas por dia, toda aquela historinha, todo aquele roteiro montado. E eu acabei colocando o meu dinheiro ali. Eu lembro que eu coloquei ali um valor inicialmente, depois de um mês eu tive R$ 1.000 de lucro, só que ao invés de sacar aqueles R$ 1.000 de lucro, eu peguei e coloquei mais outro valor em cima. Então juntei aquele montante que deu mais ou menos R$ 11.600 e quando foi 3 meses depois que eu fui sacar o valor de 3.000, aquela pirâmide quebrou. De fato, eu não sabia o que era uma pirâmide e acabei me lascando e perdi R$ 11.600. É isso mesmo que você está ouvindo. Essa sim doeu no bolso. Esse erro me custou muito caro, mas eu não desanimei e continuei dali para frente a buscar novas alternativas para que eu pudesse rentabilizar o meu dinheiro. Foi aí onde eu conheci a Bolsa de Valores. Confesso que no primeiro momento eu não fiz aquilo que era certo, que era estudar para depois aportar o meu dinheiro. Eu simplesmente peguei uma quantia que eu tinha, cerca de 600, 800 reais, coloquei em umas empresas totalmente aleatórias, que para falar a verdade eu nem me lembro, eu acho que Petrobras era uma delas, e depois de um mês vi aquele dinheiro ali se desvalorizar, me desesperei e tirei. Fato é que daí para frente eu comecei a buscar mais conhecimento e ali no ano de 2020 comprei bastante livro ali, inclusive o primeiro livro que eu li foi Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro, livro muito bom, recomendo, é um livro mais técnico, te explica ali o que é uma taxa Selic, o que é um tesouro IPCA, o que é um CDB, então ele é um livro realmente para a pessoa que está iniciando e não tem conhecimento nenhum sobre os ativos financeiros, né? Então esse livro realmente serviu para mim, inclusive vou deixar aqui na descrição abaixo, se você tiver o interesse. Mas, continuando a minha história, fato é que eu comecei a estudar e comecei a aportar
regularmente na Bolsa de Valores. E a minha meta, inicialmente, era aportar cerca de R$ 1.000 por mês. Eu tinha certeza que se eu conseguisse manter a constância de aportar R$ 1.000 por mês, mais cedo ou mais tarde, eu iria ter resultado. E você aí pode estar pensando, poxa, mas não é a realidade da maioria. Sim, é verdade. Não é a realidade da maioria das pessoas, hoje em dia no Brasil, poder aportar R$ 1.000 por mês, e eu tenho ciência disso. E graças a Deus, a minha realidade me permite isso. Então eu coloquei essa meta, só que mais uma vez, como eu era inexperiente, eu não consegui seguir à risca essa meta certinho todos os meses. Então tinha mês que eu aportava, tinha mês que eu falhava, comprava. No início comprei muitos ativos, fundos imobiliários e ações sem pé nem cabeça. Para você ter ideia, uma das minhas primeiras estratégias na Bolsa de Valores foi comprar uma empresa de cada setor, porque eu achei que dessa forma eu estaria diversificando da forma correta, quando na verdade não tem nada a ver. Então eu lembro que eu comprei uma empresa de educação, uma empresa de saúde, uma empresa do varejo, só setor que hoje em dia eu nem invisto. Mas então eu coloquei essa meta de R$ 1.000, não consegui cumprir certinho todos os meses, porém o tempo foi passando, eu fui estudando mais, criando mais consciência financeira, mais disciplina, e a partir de 2022, que eu considero que foi onde eu consegui estabelecer certinho a minha disciplina financeira e finalmente juntar R$ 1.000 por mês para aportar na Bolsa de Valores. Então 2022 eu considero que foi a virada para mim, onde eu consegui aportar fielmente os R$ 1.000 por mês. E dali para frente eu consegui acumular um patrimônio bem legal. E uma coisa que é importante falar é que, devido à minha profissão, eu sou topógrafo, né? Se você não sabe o que é topógrafo, a gente trabalha com construção civil, mais especificamente construção de estradas. Então a gente é uma área da engenharia civil. Se você tiver mais interesse, você pesquisa e dá uma olhada no que é topografia. Pelo fato de eu ser topógrafo, em alguns períodos do ano eu conseguia ir para algumas obras e aí o meu salário aumentava. Então é importante falar que nesse meio tempo dos R$ 0 aos R$ 100.000, assim como teve meses em que eu aportava 1.000, teve meses que eu falhei e não aportava nada, os períodos que eu estava em obra, eu conseguia aportar um valor maior. Então, o meu primeiro aporte na Bolsa de Valores ali de forma consistente foi em janeiro de 2020. E eu alcancei os R$ 100.000 no mês de novembro de 2024. Então, no meu caso, demorou 4 anos e 10 meses para que eu conseguisse atingir os meus R$ 100.000. Estamos hoje em maio de 2025 e eu possuo um patrimônio de R$ 109.000 investidos na Bolsa de Valores. Então, o que eu tenho para falar para você é que, se a sua realidade não te permite aportar R$ 1.000 por mês, não tem problema. Aporte regularmente o que você puder do seu bolso. Caso você ganhe um salário mínimo, eu te aconselho a investir na sua educação, na sua formação profissional, para que você possa se colocar numa posição onde o seu salário seja maior e você possa fazer aportes mais expressivos. Mas se você já considera que é organizado financeiramente e ganha um salário aí de 2 salários mínimos ou mais, então você já consegue fazer aportes mais expressivos, que vai fazer com que a sua jornada não seja tão demorada. Então lembre-se, se você ganha muito pouco hoje em dia, foque na sua educação e qualificação profissional, porque eu tenho certeza que esse investimento nunca vai te desapontar. Hoje eu possuo na minha carteira de investimentos mais ou menos 36% em ações brasileiras, 28% em fundos imobiliários, 17% em investimentos no exterior, 8% em criptomoedas e 10% em renda fixa e tesouro direto. Se você somar aí esse valor, provavelmente não vai dar certinho em 100%, porque esses valores variam um pouco para cima, um pouco para baixo, mas é mais ou menos nessa ideia. Acompanhe os vídeos aqui no canal que você vai conseguir ver. Eu mostro o meu patrimônio de forma real através do aplicativo Investidor 10. Então lá você consegue ver certinho quais são as ações que eu invisto, os fundos imobiliários que eu invisto. É só assistir os vídeos anteriores aqui que você vai conseguir ver. E eu trouxe uma simulação também importante aqui a título de curiosidade. Hoje eu tenho R$ 100.000. E quando será que eu vou chegar no primeiro R$ 1.000.000? Eu fiz um cálculo básico aqui, partindo de onde eu estou, com R$ 109.000 de patrimônio, eu chegaria no primeiro R$ 1.000.000, considerando uma valorização, uma rentabilidade, na verdade, de 12% ao ano, e aportes regulares de R$ 1.000 por mês, eu chegaria no primeiro R$ 1.000.000
em novembro de 2039, onde eu vou ter 41 anos de idade. Lembrando, hoje eu tenho 26 anos de idade, nesse ano farei 27, e a matemática diz que eu vou chegar em 2039 com 41 anos de idade ao primeiro milhão de reais. Fato é que eu quero assumir o compromisso comigo de bater essa meta, ou seja, chegar antes de 2039. Afinal de contas, ninguém quer esperar até ter 41 anos de idade para atingir o seu primeiro milhão. Só que, ao mesmo tempo, como a gente não quer esperar esse tempo todo, a gente tem que fazer por onde. Então, a tendência natural é que, ao longo da vida, a gente vai ganhando mais o salário, vai adquirindo mais fontes de renda e vai também melhorando o nosso conhecimento, o que nos permite conseguir uma rentabilidade acima de 12% ao ano, eu tenho certeza. Ao longo desses 5 anos investidos, teve ano que eu tive rentabilidade negativa, mas teve ano que eu tive mais de 20% de rentabilidade no ano. Para você ter ideia, a minha carteira, desde o início até agora, ela conta com a rentabilidade de 41,07% no acumulado total. Então eu posso dizer que sim, é possível você conseguir uma rentabilidade de mais de 12% ao ano, conforme o tempo vai passando e o seu conhecimento vai aumentando. Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês é que você vai ter sim que abdicar de algumas coisas na sua vida, de alguns prazeres momentâneos, de alguns lazeres que custam um pouco mais caro, para poder aportar e alcançar os teus objetivos mais rápido, mas fato é que você não vai precisar viver enclausurado dentro de casa sem ter que fazer nada na sua vida, sem ter que comprar nada, para poder deixar tudo investido na Bolsa de Valores. Nesses 5 anos que eu invisto na Bolsa de Valores, graças a Deus eu consegui comprar um carro, não é um carro 0 quilômetro, foi um carro usado, que lá atrás eu fiz um empréstimo para comprar, quando eu tinha pouco conhecimento. Hoje eu não faria a mesma coisa, mas o fato é que, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que era mais vantajoso eu pegar o meu dinheiro, juntar e quitar o empréstimo do carro para poder aportar na Bolsa de Valores de forma mais consistente. Então fica aqui também esse exemplo que aconteceu comigo no início, lá em 2019, antes de eu entrar na Bolsa de Valores. Eu já tinha comprado o meu carro, feito um empréstimo para comprar ele, e conforme o tempo foi passando, eu fui estudando e vi que era muito mais vantajoso eu quitar o meu carro logo. Então, nesse meio tempo, eu ainda consegui quitar o meu carro para que eu conseguisse zerar as minhas dívidas e aportar de forma mais consistente na Bolsa de Valores. Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo foi útil, já deixa o like, comenta aqui abaixo a sua história, alguma opinião sua. Se você já cometeu algum desses erros, comenta aqui abaixo também, compartilha com a galera, que tenho certeza que a gente vai gostar de saber, porque afinal de contas é muito melhor aprender com o erro dos outros do que a gente ter que errar. Já se inscreve nesse canal para ajudar o nosso crescimento e compartilha esse vídeo para mais pessoas poderem ter acesso. Sem mais delongas, até a próxima!